E aí, pessoal, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, ainda para repercutir sobre a briga no Grenal, no clássico Grenal, e o que aconteceu principalmente depois do jogo. E vocês sabem que eu tenho um posicionamento um pouco diferente de tudo que está sendo colocado. Para muitos a briga foi uma ação individual ocorrida naqueles 40 minutos ali no final do Grenal. Aquilo ali é o ápice, gente. Aquilo ali é quando explodiu. Isso tudo começa muito antes. E o que mais me preocupa, e é isso que eu quero colocar para que a gente comece a alertar agora. Talvez eu seja o primeiro a falar isso. A briga só está começando. Foi muito ruim tudo o que aconteceu, sobretudo o que aconteceu na zona mista depois. A briga não terminou quando o juiz apitou o jogo ou a partir das expulsões. A briga, quando se tem principalmente estruturas muito profissionais como o Grêmio Internacional, o presidente Romildo ontem na entrevista tentou minimizar e de certa forma ele entendeu o que aconteceu e o que está por vir. E o técnico Renato, não gostei da entrevista, dando umas alfinetadas, dizendo que a culpa é do Internacional e a forma... Claro que o Inter está mais mordido, está mais preocupado em razão desse distanciamento que o Grêmio teve nos últimos anos. Mas aquilo ali é um acirramento de pequenas estruturas que vão criando uma espécie de um grande muro e que quando o muro cai, ele machuca quem está embaixo. E essa questão a gente precisa tocar porque eu não vi nada pior do que o final do jogo. Os ambientes, eu conversei com dirigentes que tiveram acesso aos dois vestiários, os ambientes estavam muito mais acirrados depois do que antes. E nós vamos ter uma série de grenais. Então, se a gente não tiver uma ação mais propositiva nesse momento, essa briga vai aumentar. E a briga aumenta de várias formas, Ontem, por exemplo, eu não gostei de algumas atitudes na zona mista de dirigentes dos dois lados. E aí eu não estou falando dos grandes dirigentes, tá? Estou falando principalmente daquele do segundo escalão, que vai ali e fica aplaudindo, fica debochando, fica sendo irônico. Não precisa. A hora é dos gestores, a hora é dos estadistas, a hora é dos homens que conseguem entender, e aí normalmente é quem tem mais experiência em futebol e quem tem mais experiência nesse ambiente. A briga está só começando. Eu estou preocupado com o que eu vi ontem, porque ontem estourou, o sangue saiu, todo mundo viu. Se a gente não souber fazer o rompimento dessa situação nesse momento, diminuir o nível do discurso, nós vamos ter outros episódios iguais. E aí entra o que eu mais me preocupo. Isso vai também para a arquibancada. Se a gente não souber, não tiver entendimento do nível que foi ontem, para tentar fazer esse rompimento desse ciclo que leva para a violência e deixar claro isso, e aí não é punindo o jogador, não tem nada disso. O jogador, disse num vídeo anterior, é só resultado disso. Aquilo que aconteceu é o diagnóstico, é o resultado. Tudo que vem antes empurra para aquilo ali. Então as pessoas precisam fazer essa reflexão, precisam ter esse entendimento. Se não tiverem, nós vamos ver outros episódios idênticos. Nós já começamos isso há algum tempo. E nós ontem tivemos uma briga horrível que vai tomar o Brasil, porque as duas camisas são poderosas, porque foi o Grenal das Américas, que também contribuiu para isso. O fato de ser um Grenal histórico também contribuiu para isso. Eu duvido que alguém pense que tudo começou porque o Moisés e o PP se empurraram, né? Não, ninguém é bobo aqui, né? Vocês não acham isso? Evidente que tu traz alguma coisa de lá. Evidente que quando tu entra naquele jogo ali, tu traz mais coisa de fora do vestiário. E foi o que aconteceu ontem. Então, meu medo, principalmente pelos episódios ocorridos dentro dos vestiários depois do jogo. Ou a gente faz uma ação importante de diminuir a tensão, de tentar melhorar essa questão para que os jogadores entrem no campo de uma forma um pouco mais light, um pouco mais descontraída, não no sentido de jogar menos ou jogar mais, ou brigar menos ou brigar mais. Mas tudo precisa ser feito rapidamente. Nós temos Grenal no dia 20 de abril, lá pelo meio de abril, né? Não, acho que antes ainda é março, né? É março ainda. Mas aí vai ser um Grenal diferente.
Mas depois nós vamos ter mais Grenais de Libertadores. E mais do que isso, essas duas equipes vão se enfrentar. Ou a gente faz isso já, ou nós vamos aqui discutir sempre outras coisas e sempre botar culpa lá na cereja só. O bolo está aqui embaixo. O bolo está aqui embaixo. O recheio, a gente viu ontem a briga estourar o recheio. Mas o bolo está aqui embaixo. Está aqui o problema. A briga está só começando. Ou entendem isso, ou nós vamos viver outros episódios rigorosamente iguais e vamos achar um culpado que é só um mero detalhe dentro de todo o contexto do futebol. Reflitam sobre isso e vamos começar essa campanha. Vamos começar essa campanha. A gente sabe que esse conteúdo é bem visto por todos. Vamos começar essa campanha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, muito preocupado nesse momento, porque para mim a briga só começou ontem. Um abraço e até a próxima.